tocando fogo em pneu, com gente dentro, fazendo várias coisas. Sim. Um crime organizado. Mas é o Brasil. Mas esse ataque, por exemplo, do 7 de outubro, Aham. eram todos muçulmanos. Sim. E foi uma... É porque eles tinham passado um ano sendo massacrados, né? De janeiro até 24 horas antes, em 6 de outubro, a população da Palestina estava sendo massacrada. Totalmente. E assim, não era notícia, ninguém tava falando sobre o 6 de outubro, o 5 de outubro, o 4 de outubro, o 2 de outubro, aí setembro. Mas quando- tem coisa, por Aham. mais que, sei lá... Por tem mais que coisas eles sejam... não justifica. Não, mas você não tô colocar, tipo, um justificando. bebê no micro-ondas. Mas isso não aconteceu, Léo. Taxativamente eu digo pra você que isso não aconteceu. Até o governo de Israel já falou que isso não aconteceu. Mas óbvio que alguns órgãos sionistas aqui no Brasil ainda continuam falando que teve 40 bebês decapitados, teve 40 bebês no teve um Mas, bebê por no micro-ondas. exemplo, Não vi teve. vídeo, Não teve. Assim, do quê? de pessoas andando entre árabes, Sim. com uma mulher jogada, uma mulher seminua, jogada numa Era uma caminhonete. soldada. Era uma soldada. E Não, aquilo mas ali... mesmo assim... Não, mas cara, aquela mulher Você- seminua era uma soldada e assim, vamos falar. Mas mesmo sendo soldada, Não, você vai mas tirar a deixa- roupa deixa de eu uma falar, mulher? Mas ela não... Veja, vamos lá, Léo. O que as palestinas sofrem na mão do exército israelense é aquilo 50 vezes pior, com estupro todos os dias durante 77 Você anos. acha que o povo de Israel ele estupra mulheres? Não sou eu que acho. Não É. sou eu que acho. O povo de Israel admite que estupra mulheres. No Não, eu acho documentário da isso Brasil absurdo, Paralelo, absurdo do no absurdo. documentário da Brasil Paralelo, não sei se você assistiu sobre Israel e Palestina, eles convidaram um cara pra dar entrevista chamado Mordecai Kedar. Certo, Por que Mordecai Kedar ficou famoso em 2014? não sei. Porque ele defendia como política de Estado o estupro. Então, pra mim, qualquer pessoa que defende estupro tem que morrer. Mas Pra assim, mim. todas as pessoas que defendem o estupro têm que morrer. Só que Sim. o que é que acontece? O que os palestinos... Seja de Israel, Não, ou não, seja... qualquer ou pessoa, seja qualquer muçulmano. pessoa. O estupro é um crime que dentro do Islã não tem perdão. O que você tem? Se tiver um estuprador islâmico, se mata esse estuprador? Eu não vou matar ninguém porque Não. eu não tenho... Tô falando... Se eu dentro da fosse cultura. minha... Eu mataria. Não, eu não tenho como matar. Vou matar com o quê, cara? Ué, se matar uma pessoa... Você... Hipoteticamente, É. sim, claro. Dentro da religião islâmica, o estupro é Porque se pena de matar, morte. você mata a pessoa. O ser humano é frágil. É, Você não, mata sim, uma pessoa eu com as sei, mãos mas eu tô facilmente. falando hipoteticamente, eu não posso... A polícia vai ver aqui, ou você tá querendo fazer justiça com as próprias mãos, enfim. Não, Você entendeu tô o que eu falando querendo dizer? dentro da cultura islâmica. Não, não tem. A assim, pessoa tem que ser morta, o cara que estupra. Dentro da religião islâmica, o que estabelece é o seguinte, se a pessoa faz esse crime de estupro, Sim. não tem apelação, entendeu? Tá. A violência Mas sexual não tem contra a uma- mulher... Eu já ouvi, não sei se isso é Aham. verdade. Não, mas deixa eu só continuar Perdão, essa questão do estupro. A violência sexual contra a mulher, ela não é tolerada em ambiente nenhum. Dentro da religião islâmica, é inclusive, assim, crime capital. Mas o que é que eu quero falar pra você é o seguinte. Os palestinos, eles sofrem o que eles sofrem. Todos os dias, há 77 anos. Todo ano tem um 7 de outubro dentro de Gaza ou na Cisjordânia. No ano de 2023, mais de 200 palestinos tinham sido assassinados pelo exército de Israel, por colonos israelenses. Netanyahu vai na ONU. Verifiquem tudo que eu tô falando. Anuncia que vai anexar, depois de ter matado mais de 200 pessoas, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, porque já tava tudo legal com os acordos de Abraão. Aí o que é que acontece? Você tem a incursão do Hamas para sequestrar israelenses, para trocar eles por quê? Pelos 5 mil palestinos que estavam sob o poder de Israel sequestrados. Mas é o seguinte, quando é Israel que tá fazendo, ninguém fala nada, sai na mídia às vezes em uma de rodapé, é registrado pela ONU, a ONU registra muito, toda vez fica denunciando, está acontecendo, mas não tem grande força midiática. Quando é Israel que sofre, aí a máquina liga e aí não. Aí a gente vai contar a história de como foi o 7 de outubro. Eu vi as imagens do 7 de outubro, e assim, quando eu vi aquelas imagens, chocantes, não deixa de ser chocantes, mas assim, é o que eu vi os palestinos sofrendo. Só que num nível muito menor, porque, assim, o Hamas, ele não tem nem 1% do poder de fogo que Israel tem. Se o Hamas quiser explodir um bairro israelense, ele não pode. Se o Hamas quer explodir uma casa, tipo, detonar só uma casa de israelense, ele não pode. Porque o que é que o Hamas tem como armamento? Arma de fabricação caseira que, assim, que eles fazem nos túneis. É só isso. Porque como é que chega a arma pro Hamas? Se todas as Mas chega fronteiras... também. Não, A mas- invasão mesmo, eles chegaram com armas AK-47. Não, então, mas é todas de fabricação ali dentro, não tem potencial. Eu tô falando assim, pra explodir uma casa, como é que o Hamas faz? Entendeu? É isso que eu tô falando pra você. Entendi. Já Israel faz tudo isso com os palestinos há 77 anos. Cara, o Hamas foi fundado 37 anos depois de contínuos massacres que Israel cometeu contra os palestinos. O Hamas não nasceu, tipo assim, com o nascimento de Israel, criaram o Hamas. Sim. É 37 anos de massacre pra surgir o Hamas. E o Hamas, ele nem começa como um movimento político armado. Ele começa como um movimento político no território de Gaza, que na época era governado por Israel, de caridade. Eles foram pegar em armas quando você teve a primeira intifada. Que é o seguinte, Israel não aceita acordo,
continua avançando, continua tomando território e continua Mas fazendo Israel já étnica. aceitou acordos que Palestina não aceitou. Acordos que são só benéficos para ele. Então, mas dos acordos que eu vi, que alguns Israel aceitou, a Palestina não aceitou nenhum. Não, claro, você não tem como você botar a Palestina como ele não aceitou nenhum. Porque olha só, primeiro que os palestinos, eles não têm um só partido político, entendeu? Os palestinos, eles têm várias, né, facções políticas. Claro. Então, dizer que os palestinos não acertaram nenhum acordo, não é verdade. Em Oslo, tava lá o Yasser Arafat apertando a mão enfim, como é o nome do premier israelense que foi assassinado? É o... Esqueci o nome dele. Tá, tudo bem. Whatever. Ele foi assassinado depois por um extremista judeu por ter feito o acordo de paz, inclusive. Sim. Né? Então, assim, você tem os palestinos aceitando acordo. Só que é o seguinte, Israel é um projeto de expansão territorial contínua e ela não cumpre acordo nenhum. Como é que você tem um acordo que você controla as fontes de água que aquele povo que você está controlando vai beber? Qual é o país onde ele não tem controle sobre a própria água? Como é um país que ele não tem controle sobre a própria continuidade territorial? Então, assim, fica muito fácil. Léo, me dá teu microfone. Se você não me der, eu te mato. Você aceitou o acordo? Você tá entendendo? É o que Israel fez. Os palestinos não aceitam acordo. Lógico, tem tem acordo que não veio de Israel, que veio inclusive da ONU. Não, mas assim, cara, os acordos da ONU... ter os dois estados... Não, mas os acordos da ONU, cara, quando os acordos da ONU foram criados pra partição da Palestina, você tem que entender que é o seguinte, um monte de europeu chegou lá, do nada, dizendo que, há 2000 anos a gente tinha um estado aqui, e a gente agora quer partir esse país. Não, mas Israel tinha realmente um estado, concorda? Não, como assim Israel tinha Israel tinha um estado naquela região. Você tinha um estado naquela região na Idade do Bronze, de Judá, anos atrás, mas se eu for reconstituir até Peabiru, caminho aqui no Brasil, todo mundo vai me chamar de louco, né? Isso é 500 anos. Mas eles tinham um estado. Não, mas os palestinos também. Porque o quê? Os palestinos são descendentes dos próprios judeus, que viviam ali, que se converteram ao cristianismo, depois se converteram ao Islã. Então, assim, eles tinham mais estado do que os judeus que vieram da Alemanha, da Rússia, da Polônia, que passaram trocentos anos fora ali daquela região migrante, e depois eu vou e faço um estado aqui. Imagina se eu quiser criar o estado juto, que tem bem menos tempo do que o romano, lá na Inglaterra. Ou não, o estado viking. Ou não, o estado mouro, na Espanha. Vamos esquecer estado viking, estado mouro, eu vou querer criar a Confederação do Equador. Você tá entendendo a loucura que ia ser? Não é só criar um estado, porque, entenda, como é que o Estado de Israel ele foi criado? Né? Como é que o Estado de Israel foi criado? Olha, eu não tenho maioria populacional aqui. Eu tenho um passado histórico, porque eu sou o judeu que não me converti, nem ao cristianismo nem ao Islã, porque os palestinos, que são cristãos e muçulmanos, eles também são descendentes dos judeus, que abraçaram essas duas religiões, isso que a gente precisa colocar, e tem uma população... Aliás, muitos judeus de lá são judeus europeus. Exato, exato. Aí vem um monte de judeu da Europa, no movimento nacionalista que começa na Europa Central, e a gente vai criar um estado aqui. Mas aí eu tô vivendo aqui, sai, se não sair, tiro. E aí a gente bota todo mundo pros países vizinhos, ou senão vocês vão viver em campo de refugiado, e 10 em 10 anos a gente faz um massacre pra diminuir a população de vocês. Pô, como é que isso você vai aceitar um acordo desse? Não existe, cara. Não existe. Eu já sugeri a gente dar o Acre pra fazer Israel. Não, mas Israel já quis até o Mato Grosso, cara. Israel já quis o Chile, já quis a Patagônia. Israel queria territórios na África. Não era muito importante onde Israel ia ser no começo do sionismo. Mas você tinha aquela corrente que queria voltar ali pra Palestina, porque o sionismo é um movimento que no início... Mas tem uma importância histórica, né? Sim, com certeza. Onde nasceu desculpa, Davi, onde nasceu Jesus. Exato, mas mesmo assim, se você for ler a Bíblia, os judeus, eles não nascem ali. Né? Os judeus, eles nascem em Ur, na Caldeia, com Abraão vai, migra de Ur. Sim, mas ali Belém, colado em Jerusalém, foi onde nasceu duas figuras das mais importantes. Jesus Cristo e o rei Davi, certo? Isso. Mas é que tá, outras figuras daquela comunidade, de outras religiões, também têm suas raízes ali. O problema é quando você vai criar um estado de supremacia étnica. Onde as pessoas que estão vivendo ali... mais supremacia étnica, porque já não é mais uma etnia os judeus, concorda? Dentro de Israel, claro que existe. Tem 4 tipos de identidade. Tem um monte de judeu europeu lá. Mas é que tá. Você vê que não são mais judeus. Exato. Não são mais. Dentro daquela região. O judeu étnico. Isso é eu e você falando. Meu entendimento, hein? Não vão brigar comigo, não, os judeus. Eu e você falando isso... Desculpa, deixa eu só desligar aqui, senão meu live vai tocar, peraí. Porque você vê a imagem que você tem dos judeus antigos e hoje, o judeu loiro de olho azul hoje. Esquece a questão do fenótipo. Sim. Porque até naquela época existia judeus de olho azul. Muitas pessoas falam que Davi era ruivo. Mas a questão não é de ter o judeu com o olho azul. Porque tem palestino com o olho azul. Essa característica física, digamos assim, ela existe em povos do Oriente Médio. A questão não é essa. É o seguinte, eu pegar e eu querer retroceder a roda do tempo e matar pessoas pra fazer isso. E concentrar uma população em lugares assim que elas não têm direito a nada. E criar um estado onde você tem 4 tipos de identidades diferentes, com direitos diferentes, étnicos, que são imutáveis. Vamos supor, eu agora, né?
Você tem aqui em Higienópolis uma mãe judia, né? Certo. Ela tá dando a luz aqui no Brasil, certo? E tem uma mãe lá em Belém, cristã palestina. Tá dando a luz lá em Belém, onde Jesus Cristo nasceu. Não é Belém do Pará, não, é Belém lá na Palestina, Aqui tá dando a luz da Palestina, ela não vai ter direito à cidadania no lugar onde ela nasceu, porque ela tá nascendo no território ocupado, o filho dela, e a que nasceu aqui tem, que ele pode voltar a fazer o direito de aliar e ir pra Israel. Você tá entendendo qual a loucura disso? É inaceitável. Um povo nasce no território e nasce sem direito, e um povo que nasce em qualquer lugar do mundo, ele tem o direito de migrar e expulsar aquela pessoa que tá lá. No meu documentário que eu fiz em Refutando o Brasil Paralelo, né, um documentário de 6 horas, eu trouxe uma cristã pra dar entrevista, uma cristã palestina. O nome dela é Alice Kissiá, ela não é católica, ela é da igreja ortodoxa grega. Aí eu perguntei, Alice, na entrevista, quando é que tua família chegou? Falou, tipo, eu não me lembro de uma fase da minha vida que minha família não estivesse aqui. Sim. Quem foi que batizou sua família? Os apóstolos. E os colonos estão tentando expulsar ela da cidade dela. Então, assim, os cristãos palestinos, eles vão ter um movimento político de pegar em armas, tá? A bandeira primeira da Palestina era a cruz cruzada com crescente no começo do movimento nacionalista, inclusive. Só que, obviamente, eles vão acabar migrando. Muitos foram pro Chile, vieram pra cá, os cristãos palestinos. E só vão ficar os muçulmanos fazendo a resistência ali. Aí, o que acontece? Quando Israel faz, pra mim, a vida, ela é sagrada. A vida ela é sagrada, claro. Qualquer vida. Não importa se é uma vida muçulmana, uma vida judaica, uma vida cristã, uma vida de ubandista, candomblessista, qualquer vida é sagrada. Né? Mas a gente tem que entender o seguinte. Tirando o cara que fala assim, faz violência sexual. Exato, exato. Não, esse aí a gente bota em documentário na Brasil Paralelo e dando entrevista, que eles fizeram lá com o Mordecai Kedar, tá? Esse a gente chama pra documentário. Assim, o pessoal é legal. Opa, pra caramba. Eles queriam ver se fosse defendendo fazer isso com a família deles. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas vêm da Europa, chegam lá, fazem limpeza étnica, fazem limpeza religiosa. Cara, eles bombardearam a segunda igreja mais antiga da cristandade, a igreja de São Porfírio. Não, qualquer coisa assim que você destrua patrimônio histórico, eu acho absurdo. Não, Israel explodiu 1000 mesquitas na faixa de Gaza. Israel explodiu todas as mesquitas históricas que você tinha ali. As igrejas também. E eu gosto muito da arquitetura islâmica. Exato. Então, assim, mas esquece a arquitetura. Vamos falar pelas almas, os seres humanos de carne e osso. Tá matando todo mundo. Ai, porque tem o Hamas. O Hamas surgiu por quê, meus queridos? Surgiu por quê? Tava tudo normal, todo mundo de boa. Aí o pessoal fez, vamos criar o Hamas. Vamos lá, vamos criar o Hamas. Vamos fazer um negócio chamado Hamas. Porque pra fazer bomba. Porque a gente é louco, a gente é terrorista, a gente quer matar. Não. Mas esse extremismo de hoje, cara, onde tá no estatuto que eles querem eliminar todos os judeus... Esse foi o primeiro estatuto que você tinha lá e foi formulado por pessoas que não diferenciavam a construção da luta contra os sionistas e os judeus. Mas a carta do Hamas já foi reformulada trocentas vezes. O fundador do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, ele fala, minha luta não é contra os judeus. Isso tem entrevista dele falando, cara. Eu botei isso inclusive no meu documentário. Legal. Minha luta não é contra os judeus. Se tivesse um muçulmano querendo me expulsar da minha casa e pegar meus bens e minha família e tudo, eu ia lutar contra ele, ele era meu irmão muçulmano. Mas eu ia lutar contra ele, entendeu? Então, a luta do Hamas não é contra os judeus. Cara, os primeiros movimentos palestinos de independência, que nem tinha do OLP, Yasser Arafat, ele tinha o Rabino Hirsch. E ele era o quê? Judeu. E era o primeiro-ministro dentro da organização de Yasser Arafat. Não tinha Hamas naquela época. Quem era chamado de terrorista? É verdade. Arafat. Então, o problema é, enquanto o palestino pegar em arma pra se defender, porque na carta dele tá escrito isso... Foi criada várias cartas depois corrigindo esse erro. Porque... Cara, você tinha gente no parlamento israelense, e tem até hoje, defendendo você dinamitar Gaza com bomba nuclear. Aí é maluco. Você tinha um rabino muito famoso, que inclusive o movimento dele é que hoje governa o regime de Netanyahu, né? Que é o rabino Meir Kahane. Ele queria um estado onde os árabes fossem escravizados, entendeu? E você tinha leis de Nuremberg aplicadas ali, que nem tinha na época da Alemanha nazista. Em prática, hoje é o que acontece dentro de Israel. O que é que o árabe tem direito? A trabalhar pro judeu, entendeu? Sendo subpago, e nessa rua judeu pode entrar, nessa rua árabe pode entrar. Nessa cidade aqui, se tiver 40 famílias judias, 400 famílias judias, desde 2011 isso é aprovado, tá? Elas podem expulsar todas as famílias árabes que tiverem aqui e podem não ceder direitos a aluguel de casa baseado em cor de pele, para judeus, inclusive, que são judeus negros ou judeus mizrahim, que são judeus, digamos, orientais ali, árabes da região. Então, assim, Israel é um estado racista, com racismo institucionalizado, pior do que o apartheid da África do Sul. E não são minhas palavras. Foi por quem viveu o apartheid da África do Sul. Desmond Tutu, né, arcebispo da igreja anglicana, ficou muito famoso por lutar contra o racismo e o apartheid na África do Sul. Ele viajou para a Palestina, e antes de morrer, que ele agora é falecido, ele falou,
é pior do que o que a gente tinha na África do Sul. Quando ele veio, ele falou, o que é isso? É pior do que a gente tinha na África do Sul. E olha que ele nem defendia o fim do Estado de Israel, sabe? Sim. Ele falava assim, é pior do que a gente tá na África do Sul. Então, quando você submete uma população meu filho tá com câncer, a ambulância não pode ir dessa cidade pra cá porque é controlada por uma barreira israelense. Também não pode pegar o passaporte porque quem emite é israelense. Fica aí dentro de Gaza e tu morre. Aí tu vai dizer o quê? Que tu não vai pegar em arma e não vai lutar contra Israel? Vai. Aí dentro desse pego de arma, vai ter gente que vai cometer abuso, Sim. vai ter gente... A população do Brasil, linda e maravilhosa, cheirosa, cristã, patriota, bora usar adjetivos, fofa, democrática, vive fazendo coisinha aí também, né, de deixar o pessoal do ISIS com inveja, né? Tocando fogo em pneu, com gente dentro, fazendo várias coisas. Um crime organizado. Mas é o Brasil. Então, assim, toda a população vai ter as pessoas... Mas isso e muita gente aqui, a gente já considera terrorismo no Brasil. Exato, dentro do Brasil. E eu prego a eliminação dessa galera. Exato. Tá vendo? Olha, quando você tá sendo oprimido... E olha que você... Nem é você que tá sendo oprimido. Você tá aqui, a gente tá aqui na cidade de São Paulo e tal. Você não tá sendo oprimido por isso. Mas você já quer a violência pra libertação da sua sociedade desse tipo de coisa. Sim. Agora vai na Palestina, tu vai apelar pra quem? Pra ONU? Pros Estados Unidos? Para o Irã? Pra quem? Não tem. Mas as críticas que se faz de Israel, eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, se fala que o povo de Israel deixou de ser o judeu original, que ele não segue mais a Torá e segue o Talmud. Olha, cara, pra mim isso pouco importa o que é que eles estão seguindo. É a religião deles, eles podem praticar o que eles quiserem e eles seguirem o que eles quiserem. Pra mim, cara, eles podem amanhã todos aceitarem Jesus Cristo e virarem cristãos, ou todos aceitarem o profeta Muhammad como profeta e virarem muçulmanos, e continuarem se chamando de judeus. Pra mim não importa. O que importa é quando você transforma essa crença sua no monopólio onde você pode fazer tudo contra uma população, e se essa população se levantar com qualquer coisa é terrorismo. Léo, se eu anunciar aqui agora que eu sou judeu, que eu vou defender Israel, e eu vou pegar uma Kalashnikov, vou sair aqui do aeroporto de Guarulhos e vou lá pra Palestina, matar 30 crianças em Gaza e voltar, a Polícia Federal não vai fazer nada comigo. Agora, se eu sou um muçulmano e disser que eu vou agora, não vou nem falar em matar judeu, vou defender Gaza, eu sou preso aqui na porta. Você tá entendendo? Não, mas o contrário também. O quê? Qual foi o último judeu que você viu sendo preso? Eu tenho que ir na Polícia Federal porque eu falei que sou contra... Eu sou contra quem abusa sexualmente de criança. Eu falei assim? Isso. Nossa. Eu falei isso no Twitter, que eu sou contra, né? Nossa, quem abusa sexualmente de criança. Mas você tá... Vou ter que ir na Polícia Federal me explicar. Exato. Porque eu tenho que respeitar... Aqui no Brasil você tem que respeitar pedófilo. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Esse é o Brasil de hoje. Eu não acompanhei esse caso com você, mas... Esse é o Brasil de hoje. O que eu tô falando pra você é o seguinte. Você tem uma população que pode sofrer tudo e uma população que pode fazer tudo e não ser pintada como nada. Tá entendendo? Os palestinos vivem o que Israel viveu por um dia há 77 anos, cara. Sem ter direito a nada, só perdendo território. E não tem direito a nada, não tem direito a autodeterminação, não tem direito a água, não tem direito a comida. Israel criou, e não é palavras minhas. Essa semana tá vindo aqui pro Brasil e amanhã vai ser a palestra dele, Ilan Pappé, que é um historiador israelense que eu fiz entrevista com ele agora no último final de semana lá no Rio de Janeiro. Ele vai dar uma palestra aqui em São Paulo junto com o pessoal da FEFELESTE. Ele escreveu um livro chamado Gaza, a maior prisão a céu aberto do mundo. Quando é que ele publicou esse livro? 2015. Israel fazia cota para entrada de açúcar em Gaza. Cota para entrada de chocolate. Esse ano bola de futebol vai ser proibido. Pra controlar os níveis de felicidade dos palestinos, poxa. Mas o território de Israel, você vê, quando foi fundado em Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, aí teve aquela guerra lá aquela primeira guerra A primeira guerra árabe-israelense, como é chamado. Isso, que eles aumentaram muito o território, mas devolveram, e se você pegar hoje é praticamente o mesmo território da época, né? Não é de forma nenhuma, porque o que é que acontece? Quando Israel vai se formar, antes, né, da criação do Estado de Israel, quanto por cento da população palestina era judaica? Não sei. 5%. Se 5% dos brasileiros de qualquer orientação quiserem criar um Estado aqui no Brasil. Mas não é só isso. Pegando metade do território. Já deram uma dessa, não, eu sei, mas assim, pegando metade do território pra si. E os brasileiros que estão vendo esse território vão ser expulsos para o território que eles deixaram como bons e... Tá entendendo? E sabe como foi a expulsão dos palestinos? Vai ver um massacre de Deir assim. É o seguinte, vamos todo mundo sair, quem não sair leva bala. É assim. E os palestinos foram andando. O Mohamed Tayer, que é um policial que, se você quiser, depois eu te passo o contato dele pra você entrevistar ele. A família dele é sobrevivente da Nakba. Os tios dele, irmãos do pai dele, morreram no caminho, de frio.
recém-nascidos. Imagina, a mãe pega um bebê congelado, sim, cava um buraco, enterrar e ter que continuar andando, porque senão tá vindo o exército. Isso que foi a Nakba. Aí depois desse processo, os países árabes se juntaram, naquela época, que era a época do nacionalismo árabe, nacionalismo árabe que era islamo-cristão, é sempre bom deixar isso, porque o pessoal fica falando, porque os países muçulmanos... O vice-presidente de Saddam Hussein era quem? Como é que chamava ele? Tariq Aziz, caldeu, católico, era pro Vaticano ele, entendeu? Então assim, cara, porque o Oriente Médio é isso, o pessoal fala, não pode ser cristão no Oriente Médio, vai lá, cara, vai estudar a história da região, vai ver quantos cristãos mudaram o Oriente Médio. Recente, mudaram a face do Oriente Médio.